Bom, vamos trabalhar agora um processo de formação de estados aí no século XIX. Como assim? Não entendi, Titi. A gente já falou de formação de estados lá no início das nossas aulas. Então, pois é, já falar dos estados que foram formados tardiamente. São as unificações tardias, basicamente a unificação da Itália e da Alemanha. Mas também vamos falar de um outro estado que se forma nesse século XIX, que é muito importante para o cenário geopolítico e econômico mundial, que é a formação dos Estados Unidos da América. Perfeito? Então nós estamos falando aí do século XIX, um período de muitas revoluções, as revoluções liberais e nacionais, que nós já estudamos em outros momentos. Então se insere dentro desse contexto a formação da Itália, a formação da Alemanha, a formação dos Estados Unidos. Perfeito? Até porque isso vai nos ajudar a entender o processo econômico da segunda Revolução Industrial e até mesmo o imperialismo, que é assunto para um próximo momento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo nesse cenário. A gente vai falar então, começando a falar da unificação alemã e da unificação italiana. A gente vai lembrar que outras tentativas de unificação já aconteceram. 1820, 21, aquele círculo revolucionário de 20 e 21, círculo revolucionário de 28 a 31 ali também, e 1848. Foram os 3 ciclos revolucionários, onde esses territórios, essas regiões, influenciadas de grande parte pelo Império Austríaco, tentaram a formação dos seus estados nacionais. Foram reprimidos porque era aquele momento, vê se você vai lembrar, onde as forças revolucionárias eram reprimidas pelas forças de conservação. Lembra da ideia do Congresso de Viena, a Santa Aliança, lembram disso? Então, havia esse processo de luta. Os movimentos liberais foram rapidamente se transformando em movimentos nacionalistas. Claro, é a ideia da autodeterminação de um povo. Não é? É um momento em que um determinado povo, onde os italianos, por exemplo, os germânicos, ali controlados em parte pelo Império Austríaco, sentem a necessidade de formar o seu próprio Estado para poder se autodeterminar. É um princípio liberal. O nacionalismo, na verdade, ele vai ter a sua origem dentro do princípio do liberalismo. Claro, aquela ideia de que eu tenho que romper com aquele determinado governo, porque eu tenho que instituir um governo próprio para que eu possa me autogovernar, para que eu tenha os meus próprios representantes. Então a ideia do liberalismo político, ela ajuda no conceito de nação, de formação de estados nacionais. Mas vamos lá, qual é o grande problema que a gente tem aí? No primeiro momento, essas forças revolucionárias eram formadas por quem? Formadas pela burguesia e pelo proletariado. Estavam unidos ali no chamado terceiro estado, né? O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza, e o terceiro estado era a burguesia e o proletariado. Eles estiveram juntos, nos grandes processos revolucionários de 20 e 30, eles estiveram juntos. Em 48 também, só que teve um problema. Lembra-se que em 1848, o proletariado, que até então era só massa de manobra dessa burguesia organizada, eles passam a ter sua própria proposta, o seu próprio discurso. Lembra? O divisor de águas no movimento operário brasileiro, mundial. No mundo, os operários, a partir de 48, já passam a falar uma palavrinha chamada socialismo. Quando esse operário, quando essa classe trabalhadora passa a atuar com seus próprios objetivos, ela traz o temor de quem? Da burguesia. Essa burguesia, então, que nós vamos perceber que nesses movimentos de formação de estados, de unificações no século XIX, essa burguesia agora se afasta do proletariado, se aproxima dos setores conservadores, investindo num discurso nacionalista que mantenha o povo no seu devido lugar. Em muitos casos, vai inclusive se aproximar das monarquias. Serão agora as monarquias constitucionais que vão organizar os estados e assim manter o proletariado no seu devido lugar.